Olá, seja muito bem-vindo ao ASR Podcast. Professor Edson Pires aqui e hoje vamos continuar falando sobre o preparo para o mercado de trabalho. Esse é um assunto de grande relevância para você que está em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho. Nesta sequência de 3 episódios baseado no livro Sucesso em Dose Dupla, vamos falar sobre a necessidade de estratégias para você se preparar para o mercado de trabalho. A primeira parte do livro tem 3 capítulos que abordam o tema, o preparo para o mercado de trabalho. E nesse segundo episódio da série, vamos falar sobre a importância dos estudos. Você tem dado a devida importância à sua formação? Me acompanhe e descubra o quanto é importante buscar estar preparado para as oportunidades que aparecem. A importância dos estudos. O título de uma história que li é O importante são os resultados. Segundo um relato, o gerente de vendas de uma grande empresa recebeu o seguinte fax de um dos seus novos vendedores. Um fax, no mínimo estranho, recheado de erros de ortografia. Seu Gomes, nosso cliente de Belo Horizonte pediu mais 400 peças, mas faz favor, toma as providências. Abraço, Nirso. Aproximadamente 1 hora depois, recebeu outro. Seu Gomes, o relatório de venda vai chegar atrasado porque tô fazendo mais umas vendas. Temo que mandar 3.000 peças. Amanhã tô chegando. Abraço, Nirso. No dia seguinte, seu Gomes, não cheguei por causa de que vendi mais 10.000 em Beraba e tô indo para Brasília. No outro dia, outro fax. Seu Gomes, Brasília fechou 20.000 e lá vou para Florianópolis e de lá para São Paulo, no Vinhão das 7 horas. E assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocupado com a imagem da empresa, levou ao presidente as mensagens que recebeu do vendedor. O presidente, muito preocupado com o desenvolvimento da empresa e com a cultura dos funcionários, escutou atentamente o gerente e disse: "Deixa comigo que tomarei as providências necessárias." E tomou. Redigiu de próprio punho um aviso e o fixou no mural da empresa juntamente com os faxes do vendedor. A partir de hoje, nós tudo vamos fazer feito Nirso. Se preocupar em escrever certo, mode a vender mais. Assinado Presidente. Essa pode ser uma história engraçada e quem sabe até retrate uma realidade do passado. Entretanto, é fato que o crescimento cultural e acadêmico faz parte dos pilares que fundamentam o crescimento financeiro e profissional. E isso é imperativo em nossos dias. Se hoje, um tempo em que o que importava eram os resultados, a despeito do desenvolvimento acadêmico, essa fase passou. Hoje, as duas coisas devem andar de mãos dadas. Na realidade, uma acaba sendo consequência da outra, embora outros elementos também sejam necessários. Muitos bons profissionais da segunda metade do século passado não tiveram a oportunidade de desenvolvimento acadêmico. Eles estavam inseridos em outro contexto, enfrentando uma realidade completamente diferente da vivida no século XXI. Hoje o mundo é outro e este novo contexto abre boas oportunidades para os que estão bem preparados para oferecer resultados relevantes e significativos para as empresas. O fato incontestável é que esse preparo se inicia nos bancos escolares. Quem não gosta de estudar está trilhando a senda que o limitará às vagas mais simples e menos remuneradas pelas empresas. Quem não é amigo dos livros, quem abandona a leitura, está se auto-excluindo das vagas dos cursos mais concorridos nas melhores escolas. Tente imaginar um juiz de renome e reconhecido internacionalmente que não goste de ler e escrever, um médico bem-sucedido que não goste de estudar e pesquisar, um administrador que abomine conhecimentos tecnológicos e assim por diante. Os campeões não se tornam campeões no ringue, ali são meramente reconhecidos, e isso é verdade. Se você quer ver como uma pessoa se transforma num campeão, examine sua rotina diária. Todo conhecimento que temos oportunidade de adquirir deveria ser visto como uma nova oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Muitos alunos questionam
o porquê de estudar em certas disciplinas ou determinados conteúdos. Entretanto, tudo faz parte de uma base necessária para que um edifício cultural seja solidificado. Afinal, nunca saberemos as oportunidades para as quais estaremos mais bem preparados por termos, em alguns momentos de nossa vida, adquirido determinado conhecimento. Agora imagine-se como um grande armário, cheio de gavetas, nas quais você vai depositando todas as informações possíveis. No momento certo, você poderá abrir a gaveta correspondente e retirar o conhecimento necessário para auxiliá-lo. Muitas vezes, esses conhecimentos arquivados é que farão a diferença em uma contratação ou numa situação inusitada. Por isso, nunca desperdice a oportunidade de aprender. Uma atividade que particularmente me dá muito prazer é realizar entrevistas para a seleção de funcionários. Gosto de observar o perfil de cada candidato e, nesses momentos, é possível, entre outras coisas, analisar aqueles que aproveitam seu tempo buscando conhecimento e os que não procedem dessa forma. É muito visível essa realidade quando se faz a entrevista de seleção. Como na maioria das vezes, eles estão nervosos, dificilmente conseguem mascarar a realidade e quando tentam fazê-lo, em algum momento acabam se contradizendo e a realidade vem à tona. Normalmente, gosto de perguntar a opinião do candidato sobre algum assunto da atualidade, algo que esteja sendo veiculado pela mídia e causando algum tipo de polêmica. Com tais questionamentos, é possível avaliar o nível de conhecimento do candidato, o grau de facilidade que ele tem ou não de se comunicar, bem como seu vocabulário e o seu grau de conhecimento sobre a realidade no cenário nacional ou até mesmo mundial. São em contextos como esses que você se depara com situações inusitadas. Há candidatos que não sabem do que se trata, candidatos que não possuem uma opinião para apresentar e outros que falam sobre coisas que não têm nenhuma relação com o assunto apontado. Lembro-me de uma ocasião em que perguntei a uma jovem a respeito da queda de uma aeronave que tinha ocorrido havia poucas semanas e cuja polêmica era sobre quem seria o culpado pelo erro que gerou o acidente. Eu pensava que o país inteiro estivesse sabendo do ocorrido, já que era amplamente divulgado e comentado. A jovem me respondeu que não estava sabendo de nada. Para mim, isso foi um choque. Perguntei-lhe se ela não lia ou assistia jornal e ela respondeu que não gostava de noticiários. Ela assistia às novelas que antecediam aos telejornais, desligava a TV e só ligava novamente quando a próxima novela iniciava. Fiquei imaginando ela atendendo um cliente. Como o fato era de repercussão nacional, alguém em algum momento poderia abordar o assunto e ela não saber nada a respeito. Que imagem ela venderia ao cliente? A mesma que vendeu a mim. Alguém desatualizado e que não busca informações e conhecimentos. Esse tipo de perfil está distante do que as empresas têm buscado atualmente. Em outra ocasião, entrevistei um candidato a quem perguntei a opinião a respeito de alimentos transgênicos. Queria saber se ele achava certo ou não. No início da entrevista, havia lhe perguntado qual a matéria escolar de que mais gostava. Ele havia dito que era química. Achei interessante, pois nem todos gostam dessa matéria. No momento então que ele foi responder sobre alimentos transgênicos, falou: "É aquele negócio de H2O?" Eu não entendi mais nada, mas pedi que continuasse falando sobre o assunto. Ele então prosseguiu: "Não é aquele negócio da tabela periódica que vemos na escola?" Para quem dizia gostar muito de química, ele estava um tanto desatualizado e fiquei questionando o grau de afinidade dele com tal disciplina. São situações como essas e tantas outras que justificam a importância de buscar informações e todo tipo de conhecimento possível. Nunca saberemos que tipo de informação nós teremos necessidade nas mais diversas situações da vida. Quando você tem dinheiro, um golpista pode tomá-lo de você. Num único momento, você pode perder todas as posses e bens que conquistou ao longo da vida. No entanto, conhecimento é algo que nunca ninguém poderá tirar de você. Por isso, não deixe as oportunidades passarem sem aproveitá-las.
Outro aspecto que eu gostaria de comentar é sobre os diversos níveis de qualificação acadêmica. Alguns acreditam que a conclusão do ensino médio já é o passaporte para a sua entrada no mundo corporativo. Isso é um engano. Certa vez, tive conversando com o gerente de recursos humanos de uma empresa responsável pelo abastecimento de água de determinada região do Brasil. Na conversa, ele relatou que havia 64 pessoas que realizavam o trabalho de ir de casa em casa para verificar o consumo e emitir a conta para pagamento. Desses profissionais, 36 estavam fazendo uma graduação. Entre os demais, havia um profissional que havia concluído o curso de Direito e outro de Psicologia. Fiquei surpreso com essa informação. Obviamente, não há nada de desonroso nessa função. Porém, esses funcionários não passaram 5 anos da vida em uma universidade para desempenhar a atividade de conferir o consumo de água. Essa realidade mostra o quanto o mercado de trabalho está competitivo. Também reflete o fato de que, a cada ano, as universidades e faculdades colocam à disposição das empresas um grande número de pessoas academicamente qualificadas que possuem, além de titulação, os mais atualizados conhecimentos em suas áreas de estudo. Com essas pessoas, você irá concorrer a uma vaga de trabalho. Isso é um pálido demonstrativo do fato real de que a conclusão do ensino médio, na atualidade, não é diferencial competitivo para ninguém. Então, corra para concluir um curso superior. Mesmo assim, não se limite a esse nível. Se você deseja portar diferenciais competitivos, busque especializações, mestrado, doutorado e etc. Nesses níveis, você conseguirá apresentar dados que poderão colocá-lo em posição de vantagem. Enquanto não chegar ao que pretende, não desanime. O mais importante é que você esteja no caminho. Tenha um alvo definido a ser percorrido. Apresente seu foco ao entrevistador. Deixe-o saber que você tem um projeto de vida estabelecido, sabe onde quer chegar, tem um rumo definido e está perseguindo. Isso demonstrará que, mesmo não estando pronto, você está no caminho do sucesso. As empresas querem ter seu time de pessoas vitoriosas, pois as conquistas pessoais são refletidas nas empresas e vice-versa. Certa vez conheci um profissional de uma grande empresa do Brasil. Havia muitos anos ele estava tentando conseguir uma promoção para ter uma colocação mais significativa em seu trabalho. Um dia ele foi chamado à direção da empresa e comunicado de que a mesma vinha observando a dedicação e o empenho dele. Como resultado, a direção o estava promovendo para uma função de liderança criada havia pouco tempo. Finalmente, a oportunidade com a qual tanto sonhara chegou. Ele foi radiante para casa. Na próxima segunda-feira, não seria mais um colaborador comum. Seria o novo gerente de um departamento de sua empresa. Junto com a promoção, acompanharia o reajuste salarial. Tudo parecia tão perfeito que ele mal podia acreditar que o que estava acontecendo era real. Informaram-lhe, então, que deveria passar no departamento pessoal para proceder à burocracia necessária, assinar os papéis e deixar tudo certo para assumir a sua nova função. Chegou em casa radiante, reuniu a família, os melhores amigos e lhes contou, emocionado, a grande novidade. A partir daquele momento, tudo era festa, afinal tinha motivos de sobra para a comemoração. Uma promoção dessas não acontece toda hora. No dia seguinte, contou a todos os colegas de trabalho, já em tom de despedida, pois na próxima semana estaria assumindo um novo setor. Na sexta-feira à tarde, procurou o departamento pessoal para assinar a papelada necessária. Tudo estava correndo muito bem até o momento em que o encarregado do DP lhe solicitou o comprovante de conclusão do ensino médio. Uau! Que surpresa a exigência! Ele tinha parado de estudar havia mais de 20 anos para se dedicar ao trabalho e nunca retornara para concluir ao menos essa etapa. Quando informou que não possuía a documentação necessária, seu caso foi levado à direção da empresa. Como esse era um requisito indispensável para ocupar tal função, ele não poderia assumir sua promoção, teria que ser substituído. Sonhara tanto com aquela oportunidade, mas não se preparou para ela. Naquele instante, ele teve que amargar a cena de ver sua grande oportunidade
escapar por entre os dedos e presenciar outro colega mais preparado academicamente assumindo a vaga com que ele tanto sonhara. Na segunda-feira seguinte, a despeito de já ter despedido dos colegas do seu setor, precisou encarar a triste realidade de voltar para o seu antigo posto de trabalho. Além disso, precisou, com dor no coração, comunicar à esposa, os filhos, os amigos e os colegas de trabalho que havia perdido a chance de sua vida por não ter, 20 anos antes, aproveitado a oportunidade de se preparar academicamente. Ainda teve que encarar a dura realidade de ver outro colega assumindo a função que seria dele, recebendo o salário que seria dele, desfrutando dos benefícios e status que lhe pertenciam, e tudo porque ele havia sonhado muito e se preparado pouco. E você, está sonhando com uma carreira de sucesso? Quero lhe assegurar que esse é um dos grandes impulsionadores das pessoas de conquistas. Nunca perca seus sonhos de vista. A despeito das dificuldades, nunca deixe de sonhar. Quando deixamos de sonhar, começamos a morrer. Mas nunca se esqueça, você precisa pagar o preço de seus sonhos. Suas qualificações acadêmicas e profissionais precisam ser compatíveis com o tamanho do seu sonho. Sonhe alto, sonhe grande, mas corra para se qualificar à altura. Um dia, a oportunidade da sua vida vai bater à sua porta. Só dependerá de você estar preparado para agarrá-la e desfrutar as glórias do sucesso, ou passar o restante da vida se lamentando por vê-la esvair-se por entre os dedos. O momento do preparo é agora, portanto, não perca tempo, corra atrás. Esse foi mais um episódio do ASR Podcast. Professor Edson Pires aqui, e nós estamos em uma sequência de vídeos falando sobre o preparo para o mercado de trabalho. Nesse episódio, nós falamos sobre a importância dos estudos. Você precisa se preparar muito bem para as oportunidades que vão aparecer para a sua vida. Se esse conteúdo fez diferença para você e você está assistindo pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma, dê o seu like. Não deixe de dar o like, comentar, compartilhar com outras pessoas para que o YouTube perceba que esse conteúdo tem relevância. Então se inscreva no canal, faça o seu comentário, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas sejam beneficiadas também. Parabéns por assistir até aqui e até o próximo episódio, onde nós vamos falar sobre Em Busca do Primeiro Emprego. Se você já estiver preparado, você vai procurar emprego e vai conseguir, ok? Lembre-se, desemprego não existe. Existem pessoas que não estão preparadas para o mercado de trabalho. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo ASR Podcast.